Pois é, pessoal, você que está me ouvindo, você que está vendo, eu queria que você escutasse bem, porque você que está aí precisando, necessitando de uma palavra, preste bem atenção. Nós estamos aqui para te levar uma palavra. De repente você pode até mudar o vídeo, trocar, jogar fora. Bem, aí é você e Deus. Então, vamos lá. Eu queria tocar na palavra da seguinte escritura. Abacuque capítulo 3, versículo 2. A palavra diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O profeta ouviu a palavra do Senhor e temeu. Mas por que ele temeu? Por que aconteceu justamente isso dentro do coração deste profeta? O que nos revela esta palavra? O que te revela esta palavra? Às vezes, nós precisamos ouvir para podermos receber e o nosso entendimento ser aberto. E às vezes o seu entendimento não entende o que você está passando, o que está acontecendo na sua vida. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente olha e fala assim: poxa, por que eu passo tudo isso? Então o que esse profeta fez? Ele foi buscar a Deus. Eu ouvi. Então se ele ouviu, é porque ele foi buscar ao Senhor para ouvir. Você vai numa igreja para quê? Buscar o quê? Buscar uma solução, às vezes, para o seu problema, uma luz. Então, quando você ouve a palavra do Senhor, existe uma reação. E esta foi a reação que teve neste profeta. Ele temeu. Ele teve um momento de temor. Eu poderia englobar toda a situação que estava passando o povo de Israel. Todas as coisas que estava passando o povo de Israel. Mas aí a gente ia demorar aqui mais ou menos umas 2, 3 horas para eu contar toda a história. Só uma coisa eu vou lhe falar. Eles estavam no aperto. Eles estavam num momento muito difícil. Mas existe uma coisa nesta palavra, neste profeta, que muitos já escutaram e escutam em canções, em músicas, em muitos lugares. E essas palavras é que você tem que abrir o seu coração e colocar dentro de si. Que foi a palavra que ficou gravada neste livro, em que hoje fazem músicas, canções, fazem tantas coisas. Ah, que palavra é esta? Eu vou falar para você. Esta palavra aqui, ó, no versículo 17. No versículo 17, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja frutos na vinde, ainda que decepcione o produto da oliveira, ou seja, não nasça, não tenha
ou seja, nasça ruim, e os campos não produzam mantimento, ainda que a ovelha da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Ou seja, ainda que não tenha solução, ainda que eu não veja como ter solução para este problema, para este momento, ainda que esteja dando tudo errado, ainda, você às vezes vê várias vezes este versículo em outros livros. Vou lhe dar um exemplo simples, no livro de Jó. No livro de Jó, você veja que ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o quê? A fé? Ele não perdeu a fidelidade. Fidelidade. Deus, Ele quer os fiéis dessa terra. Ele não quer você por causa do seu dinheiro, do seu ouro, da sua prata, que não vale de nada. A Bíblia diz que dele é o ouro e a prata. Então não vale de nada. Deus quer a sua fidelidade de corpo, alma e espírito. E às vezes as pessoas acham que a fidelidade a Deus é só o dinheiro. Porque eu tenho que dar dízimo, porque eu tenho que dar oferta. Fica um porquê. Ah, meu querido, não dê nada. Não dê nada. Não dê nada. Mas quem não planta, não colhe. Mas a fidelidade, ainda que esteja tudo apertado, ainda que esteja tudo dando errado, ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu esteja passando por um momento de desespero, ainda que eu esteja passando por uma doença, ainda que eu esteja acamado na cama do hospital, estou numa UTI, ainda que o fruto da oliveira não dê, os gados não estejam lá, as malhadas foram arrebatadas pelos lobos, ainda que toda tragédia esteja na minha vida, ainda que toda tragédia esteja na minha vida, o que disse o profeta? Todavia, eu me alegrarei. Como é que pode? Eu queria que você entendesse uma coisa. Se você quer ser uma pessoa de Deus, não há razão e não há condição cerebral para você entender. Você pode ser o maior cientista do mundo, mas como é que pode? Um dia eu passando por uma cidade, perguntaram para mim assim, um senhor, um doutor já, professor de universidade, e ele perguntou assim, vem cá, como é que pode o analfabeto saber ler a Bíblia todinha e eu que li 5 vezes a Bíblia não sei o que significa? Porque não é desse jeito humano. Não é do jeito humano. A Bíblia não é natural, ela é sobrenatural. A palavra de Deus não é uma naturalidade de entendimento humano. Ela é entendimento espiritual. Se sobrepõe a qualquer inteligência. Talvez o senhor doutor esteja me vendo e de repente está passando por um momento de depressão. De repente a senhora doutora está me vendo
e olha assim e fala, poxa, mas um cara cabeludo, barbado, como é que pode? Hã? E se esquece, se a senhora ou o senhor nunca leu a Bíblia, que Jesus nunca fez a barba e nem nunca cortou o cabelo, porque ele era nazireu. Então, ainda que tudo esteja dando errado, aqueles que confiam no Senhor, eles continuam confiando no Senhor. Jesus Cristo, ele foi até a cruz. Como será que as pessoas olhavam para aquele homem? Como será que olhavam para ele? Olhavam para ele e falavam, você que fez tanto, curou a tantos, desce daí. Foi isso que falaram. Hã? Por quê? Porque não havia um entendimento espiritual naquelas pessoas, tanto que o Senhor Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que falam. Não é o entendimento humano, mas é o entendimento sobre-humano. Então você que está aí pensando que vai dar tudo errado, eu quero te dizer uma coisa, vai dar tudo certo. Você vai sair dessa. Vai ter uma mudança na sua vida. Vai ter uma mudança na tua vida tão grande, mas tão grande, que você vai olhar para o tempo que você está. Você vai falar assim, como pode? Como aconteceu isso? E aí você vai se lembrar, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vinde não dê o seu fruto, ou os gados morram, ou tudo aconteça de errado, se eu colocar a minha confiança no Senhor, e eu estou firme no Senhor, a minha situação de vida vai mudar. Vai mudar. Vai mudar por quê? Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então você que está aí, você que está me ouvindo, vai ouvir esse vídeo, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então fique firme, não se abale, não olhe para as suas condições, não olhe. Eu poderia estar aqui, passado um gel, né, para você ficar bonito e tal, um gelzinho, cortado a barba, tudo, mas eu falei assim, não, vou assim. Ou desse jeito. Por quê? Porque é só para aqueles que creem. Aqueles que não creem não interessam para Deus. Então, eu quero dizer para você, e eu queria falar para você, olhe para os meus olhos. Olhe bem para os meus olhos. Deus é contigo. Ele não vai te deixar. Em nome de Jesus, Deus é contigo. Levanta-te e anda, porque Deus é contigo. Deus é contigo. A sua situação para Deus não é nada. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abacuque, capítulo 3, foi o que eu li. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Tchau.